Neste vídeo, com a ajuda da Instrum do Brasil, parceira do canal Eletricity, vamos responder a uma pergunta que muitos inscritos fazem aqui no canal. Se eu tenho que respeitar os fatores de agrupamento em eletrodutos, como ficam as caixas? Eu posso desconsiderar o agrupamento para caixas de teto ou parede? Quer saber a resposta na teoria e na prática com termografia? Então se liga! E atenção, assista esse vídeo até o final, pois temos um super cupom de desconto para vocês. Sim, essa é uma dúvida de vários inscritos aqui no canal. Não é novidade para ninguém que a temperatura do ambiente onde um condutor se encontra influencia na capacidade de condução de corrente desse condutor. Na tabela 40 da NBR 5410, podemos ver isso claramente. Veja que a referência é uma temperatura ambiente de 30 graus. E para as temperaturas menores, os fatores de correção são maiores que 1. Já para temperaturas maiores, os fatores são menores que 1. Vamos ver um exemplo? Um condutor de 2,5 mm² com isolação em PVC 70 graus tem capacidade de condução de corrente de 24 amperes para o método B1 com 2 condutores carregados em 30 graus, segundo a tabela 36 da NBR 5410. Se este condutor estiver em um ambiente com temperatura de 40 graus, aplica o fator 0,87. 24 amperes vezes 0,87 me dá um valor de corrente de 20,88 amperes. Se estiver em um ambiente com 20 graus, aplica o fator 1,12. 24 amperes vezes 1,12 me dá 26,88 amperes. Perceberam que quando a minha temperatura de referência era menor do que 30 graus, eu tive um aumento na capacidade de condução de corrente? Já mostramos em um vídeo aqui no canal que o fator de agrupamento também está relacionado com a temperatura. Quanto mais cabos no eletroduto, mais ele pode aquecer, e o raciocínio é o mesmo que fizemos para a temperatura ambiente. A NBR 5410 não menciona absolutamente nada sobre agrupamento em caixas e sobre a taxa de ocupação das mesmas. Se considerarmos o exemplo dessa imagem, tudo certo, pois temos 3 circuitos em um eletroduto apenas passando pela caixa. Se eu considerei os fatores de correção, o fato de passarem por uma caixa não fará diferença. Agora analisem comigo essa outra imagem. O que acontece se eu começo a reunir vários circuitos em uma mesma caixa, mesmo que sejam apenas para passagem? Existe algum item da norma que fale sobre isso? A resposta é não. Pelo menos não especificamente, mas em 6258, variações das condições de instalação no percurso, a NBR 5410 informa que quando forem identificadas ao longo do percurso previsto de uma linha elétrica diferentes condições de resfriamento, dissipação de calor, as capacidades de condução de corrente dos seus condutores devem ser determinadas com base nas condições mais desfavoráveis encontradas. Será que o agrupamento de circuitos de eletrodutos diferentes altera a temperatura interna das caixas de teto ou parede? Que tal ver tudo isso na prática? Isso mesmo, vamos mostrar na prática com a ajuda da termografia, e quem está ajudando o canal Eletricity a proporcionar esse conhecimento aos nossos inscritos é a nossa parceira Instrum do Brasil. A Instrum do Brasil, fundada em 1981, fabrica e revende equipamentos e soluções para todos os clientes em diversas áreas como elétrica, segurança do trabalho e laboratórios. A Instrum é fabricante de uma linha própria para testes elétricos, com instrumentos precisos, bem aceitos e muito conhecidos no mercado nacional. Este ano, a Instrum completa 40 anos e, através da nossa parceria, adquirimos a FLIR C5, essa incrível câmera termográfica compacta que cabe no seu bolso e vai nos ajudar em nossos testes. Se você gostar do conhecimento proporcionado pela parceria Eletricity Instrum, deixe nos comentários a hashtag #ValeuInstrum. E se quiser ver mais produtos da Instrum do Brasil aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Vamos criar duas situações, sendo uma com apenas 2 circuitos, usando uma caixa de teto como passagem, contra outra situação onde teremos 2 circuitos de um eletroduto e mais outros 2 circuitos de outro eletroduto se encontrando na mesma caixa, que também será usada apenas como passagem. Será que com a termografia conseguiremos detectar alguma situação em que o acúmulo de cabos faça com que a temperatura interna da caixa se altere a ponto de prejudicar os condutores? Vamos para a bancada? Muito bem, pessoal, nosso teste será em 2 etapas. Nessa primeira etapa, eu tenho aqui nessa caixinha de teto 2 circuitos, fase, neutro e terra, com condutores de 2,5 mm². Eles estão apenas passando pela caixa. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um multímetro para a gente acompanhar o valor da corrente. Vou colocar essa corrente para circular aqui em torno de 16 amperes. É a mesma corrente que vai circular nas 2 fases e nos 2 neutros. Nós vamos acompanhar também em termografia
como vai ser o comportamento dessa caixa com essa corrente elétrica passando aqui. Depois nós vamos fazer o seguinte, passar mais 2 circuitos, fazendo uma prática que muitos projetistas adotam aí de concentrar pontos em caixas, mesmo que eles não derivem aqui em algum local, eles passam pelo mesmo local. Então nós vamos comparar com mais 2 circuitos aqui dentro com 16 amperes também, o que aconteceria se eu teria um aquecimento tão grande que poderia influenciar nos meus fatores de agrupamento e nos meus cálculos de circuito. Eu vou ligar minha máquina, vamos injetar uma corrente de 16 amperes, em torno de 16 amperes em cada um desses condutores. Agora nós vamos acompanhar o comportamento em termografia. Muito bem, pessoal, passados aí pouco mais de 10 minutos, vou lembrar aqui que nós estamos com a caixinha aberta. Normalmente nas nossas casas nós vamos ter essa caixinha fechada, então esse efeito térmico seria muito maior. Mas aqui nós não passamos de 32 graus, a temperatura demorou um pouco para subir. Por quê? Se eu respeitar os limites de condição de corrente de um condutor, fizer todos os cálculos, não tem problema algum eu fazer da forma que está aqui. O mesmo cabo que está vindo por um eletroduto está passando dentro da caixinha. Simplesmente isso. Agora vamos passar mais 2 circuitos pela mesma caixa e ver qual vai ser o resultado. Muito bem, a segunda etapa agora está montada. Agora, além dos 2 circuitos que eu tinha anteriormente, eu tenho mais 2 circuitos fase neutra e terra, passando pelo mesmo local. Nós não fizemos nenhum tipo de derivação, mas essa prática aqui é muito comum. Um eletricista que está aí no dia a dia sabe muito bem e vê muito esse tipo de montagem. Cabos em excesso passando pelas caixas. Então agora, novamente, vou colocar o meu amperímetro aqui, vou ligar a nossa máquina de corrente e vou colocar algo em torno de 16 amperes novamente nesse condutor, que vai ser o mesmo que vai passar por todos os outros. E nós vamos acompanhar agora em termografia o que vai acontecer. Muito bem, pessoal, passado o mesmo período de tempo do teste anterior, 53,3 graus. Então, acumular condutores em caixinhas, como nós fizemos aqui, realmente vai fazer com que a temperatura aumente e vai sim prejudicar os circuitos, caso eu não tenha considerado isso em meus cálculos. Pessoal, apenas para lembrar, nós estamos com essa caixinha aberta, em condições reais eu estaria com ela fechada. Eu estou com trechos muito curtos de cabo, eu não tenho derivações aqui nessas caixas. Tudo isso contribui para que eu tivesse um aumento de temperatura. Por exemplo, uma luminária com um certo conjunto de lâmpadas também aumentaria essa temperatura. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Mas em um teste muito simples, veja a temperatura que nós atingimos apenas por concentrar cabos em caixinhas de teto. Então não é só porque você tem as caixinhas que você pode utilizar de qualquer maneira. Já que estamos mencionando a questão de estar fechado ou não, vamos melhorar esse teste, vamos fechar essa caixa, deixar mais alguns minutos e abrir de novo para ver qual será o resultado. Pessoal, a caixinha já está fechada, vamos deixar agora pelo mesmo período, mais uns 10 minutos, e a gente volta para abrir a caixinha com a termografia. Passado o mesmo período de tempo do nosso teste com a caixa aberta, agora com a caixa fechada, eu vou abrir ela novamente. 70,4 graus. Então o efeito térmico causado pelo acúmulo de cabos, somado à caixinha fechada, aumentou ainda mais a temperatura. Com todos os fatores que falamos aqui, temperatura muitas vezes da laje, luminárias e outras coisas vão simplesmente aumentar essa condição que temos aqui, mostrando que o acúmulo de condutores em caixinha realmente deve ser evitado. Comprovamos que sim, apesar de a NBR 5410 não tratar especificamente do assunto, o acúmulo de condutores em uma mesma caixa altera a temperatura e o pior caso deve ser considerado conforme o item 6258. Ou seja, você deve considerar o fator de agrupamento para todos os circuitos que passam por ela. Fica aqui um alerta: ao fazer seu projeto elétrico, evite usar caixas de teto ou parede para a passagem de muitos circuitos com dutos diferentes. Esse é mais um exemplo de como a parceria entre uma grande empresa como a Instrum e um canal sério como a Eletricity podem gerar conteúdos e situações nunca antes vistos na prática. Se quiser saber um pouco mais sobre a Instrum e sobre os produtos que ela comercializa e fabrica, eu vou deixar um link na descrição. E atenção, utilizando o código ELECTRICITY10, tudo junto em minúsculo, você tem um super desconto na compra de qualquer produto no site da Instrum. Até a próxima!